Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém ou amém? Amém. Estou muito feliz por essa noite de estar aqui a participar dessa escola de líderes. É algo extremamente enriquecedor para os nossos corações. Acredito que Deus tem um plano muito grande para as nossas vidas e é uma fase de preparo para aquilo que Deus irá fazer sobre nós e sobre essa congregação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos como tema falar acerca de liturgia. Para nós, no século XXI, falar de liturgia talvez não seja algo tão simples. É simples porque nós participamos da liturgia. Esse ato que nós estamos aqui de celebração, de culto, devoção, faz parte do arcabouço litúrgico. Mas a gente sabe que nesse tempo presente a qual nós vivemos, estamos passando por diversas transformações. Essas transformações culturais que muitas das vezes a gente tem visto de maneira externalizada, tem muitas das vezes impactado nos comportamentos internos das nossas igrejas. E nós sabemos que essa mudança cultural, ela afeta não somente também o ato litúrgico, mas também doutrinário da igreja. Afeta muitas das vezes o comportamento da família, afeta nas visões teológicas que muitas das vezes nós tratamos sobre os nossos púlpitos. Então falar de liturgia numa época como essa é de suma importância para todos nós, porque de fato o ato litúrgico é algo que não é só simplesmente um ritual, não é algo que eu venho para a casa do Senhor com um determinado tempo para iniciar e um tempo para acabar. A gente vai observar que na aula de hoje, a gente vai enxergar que a liturgia é muito maior do que um simples ato de vir para a igreja. Então a gente vai entender na noite desse dia, em nome de Jesus, o que significa liturgia para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos lá. Cadê minha amiguinha? Está aí em cima? Tudo bem, minha irmã? Paz? Quando eu fizer assim, tu passa, amém? Para não ficar assim, passa, fica chatão, né? Então eu vou fazer assim, ó, tu já está ligada, passa. Então, vamos lá para o primeiro? Amém. Eu convido a vocês a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. O texto de Romanos 12, verso de número 1, vai dizer assim, segundo a corrigida fiel, Almeida corrigida fiel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso de número 2 vai dizer assim: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do apóstolo Paulo. A gente, nesse primeiro bloco, nós iremos tratar acerca da definição do que é teologia, o que é liturgia. A gente vai falar de alguns princípios bíblicos da liturgia. Depois iremos entrar no culto celebrativo do Antigo Testamento, porque todo o conceito de liturgia está muito atrelado com o Antigo Testamento. Depois vamos enxergar também a liturgia dentro do Novo Testamento. Depois vamos seguir um pouquinho para o contexto histórico, que vai falar da liturgia na Reforma Protestante. Depois iremos falar acerca da ordem do culto, a centralidade litúrgica do culto, os oficiais, o regente do culto, o comportamento e a conclusão. Amém? Vamos seguir junto? Amém. Vamos lá. Definição. Liturgia refere-se... Vamos lá. Liturgia refere-se ao conjunto de práticas, ritos e celebrações que constitui a adoração pública e comunitária da fé, especialmente no contexto do cristianismo.
essa palavra liturgia é derivada do termo grego leiturgia, que significa obra pública ou serviço ao povo. A liturgia representa o ato de culto que os fiéis prestam a Deus, seguindo uma forma estruturada e tradicional. É importante a gente olhar para essas duas palavras, estruturada e tradicional. Por que estruturada? Porque todo culto ou toda liturgia, ela precisa seguir uma ordem. E dentro dessa ordem, a liturgia ela precisa ter equilíbrio. Além do equilíbrio, ela precisa, aquilo que o apóstolo Paulo disse, ela precisa ter uma racionalidade cultural. Então a liturgia ela não acontece só simplesmente pelo rito ou arcabouço. É claro, durante muito tempo, de maneira meio, até mesmo, vamos dizer, carismática, a gente sempre disse assim, não, irmão, o culto tem hora para iniciar, mas não tem hora para quê? Todo mundo não ouviu isso aqui algum dia? E o que acontecia? A gente começava o culto às 7 da noite, meia-noite ainda tinha culto, não é verdade, meus irmãos? E a gente dizia assim, não, o Espírito tem a liberdade de fazer o que quer na congregação. Só que isso era um erro crasso. Por quê? Porque a gente vai observar que o próprio apóstolo Paulo diz que esse culto ele tem uma base de racionalidade. E por mais que ele tenha racionalidade, ele também tem uma base de espiritualidade. Então o culto ele não pode ser apenas um rito, mas ele precisa estar coberto com a espiritualidade. E isso a gente vai observar que essa espiritualidade é um dever e uma obrigação, não simplesmente do espaço ao qual nós estamos para prestar culto, mas isso é um dever e uma responsabilidade o quê? Individual. Porque nós entendemos que o culto não é só simplesmente pelo regente que nos condiciona a prestar o culto. O culto é prestado por todos aqueles que se propõem no coração a prestar o culto a qual é ao Deus que ele serve. Então nós entendemos que a dimensão do culto, a espiritualidade do culto, a estrutura do culto ou a organização litúrgica do culto depende também daqueles que vieram prestar o culto. Então a gente vai andar um pouquinho e vamos ver quais são os princípios bíblicos da liturgia. Vamos lá. Na caminhada da fé, o povo da Bíblia encontramos muitos momentos celebrativos na história. Ao celebrar, o povo de Israel fazia memória das ações que Deus realizara a seu favor no passado e as reconhecia no presente e alimentava a certeza da fidelidade no futuro. Então, peraí, a gente está olhando para 3 espaços de tempo. Eu olho para o passado, tudo que Deus representa no tempo histórico, eu olho para a ação de Deus no presente e eu tenho a devoção e a esperança, a certeza da fidelidade olhando para o futuro. Então eu estou olhando para uma liturgia que me faz enxergar 3 tempos diferentes dentro da história. O que ele representa na história ou no passado, o que ele representa no presente e o que ele representa para mim no futuro. Aí vai dizer assim, a palavra liturgia no Antigo Testamento aparece ou mais ou menos 170 vezes na versão da Septuaginta, como o nome de Seret e Ad-Hadi, que significa serviço prestado a alguém, com a seguinte diferença. Primeiro, Seret, serviço de dedicação incondicional por parte do servo ao Senhor. Ad-Hadi significa serviço honroso no trabalho escravo, na fidelidade do Senhor. Então eu estou olhando para 2 perspectivas na visão do Antigo Testamento para a liturgia. O primeiro é o ato da dedicação. O segundo é o serviço honroso. Então, peraí, estar no culto não é um peso, é uma honra. Isso é uma visão do Antigo Testamento, hein, meus irmãos? Então a gente vai agora abrir a sua Bíblia e vamos entender um pouquinho lá em Levítico,
capítulo de número 6, as leis que são atribuídas aos sacrifícios e as leis voluntárias dos sacrifícios pelos pecados. Olha o que a gente vai observar. Vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando algumas pessoas, Levítico 6, verso de número 1. Vamos caminhar um pouquinho. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando algumas pessoas pecarem e cometerem ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo que este lhe deu em depósito ao penhor, ao roubar, ou tiver usado de exortação para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, e negar com falso juramento, ou fizer algumas outras coisas de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que foi dado, ao perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquela que pertence, o lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta, e pela culpa trará-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de todas as coisas que fez, tornado-se por isso culpado. Agora, o principal. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite até pela manhã, e nele se manterá aceso o fogo no altar. Quando a gente olha para dentro dessa narrativa, parece que ela não faz muito sentido para o conceito de liturgia. Só que a gente vai observar que aqui é uma ordenança de Deus para Moisés, no conceito de apresentação pela culpa do pecado. Consequentemente, o Senhor vai trazer algumas coisas para Moisés, mostrando para Moisés como que se deve chegar diante dele, para que essa culpa referente ao pecado seja apagada. Só que se você observar, a partir do versículo número 8, olha com quem Deus está falando. Deus está falando com Moisés. Mas a gente não sabe que a narrativa do culto, a entrada no lugar santo dos santos, não é prerrogativa de Arão? Mas por que Deus está falando com Moisés para passar para Arão? E por que Arão não entra direto no lugar santíssimo, já que ele fala com Deus? A gente vai observar que há toda uma ordenança, porque nem todo mundo que Deus fala pode estar preparado também para entrar no lugar do santo dos santos. Existem pessoas específicas para tal coisa. Então, há um respeito dentro da própria liturgia, dentro do Antigo Testamento. Então a gente vai enxergar que esse respeito, ele não mudou no século XXI. E a gente precisa preservar isso. Irmão, eu venho de uma época, e eu não quero ser saudosista aqui, mas mamãe sempre dizia, a pastora, e dizia assim, ó, não suba no altar de qualquer jeito. Porque se subir no altar de qualquer jeito, o fogo de Deus desce e te consome. A gente, como criança, a gente aprendeu isso dentro da igreja. É claro, existia aquela questão do medo e do temor, porque quem é louco, meu irmão, de subir no altar de qualquer maneira? A gente carregava um medo e um temor, mas isso era saudável, porque as gerações que iam crescendo tinham sobre si a responsabilidade de não ter uma vida tortuosa e continuar com a vida tortuosa oferecendo sacrifício para Deus. Será que hoje isso não é comum aos nossos olhos? O que mais a gente vê aí fora, irmão? São pessoas que às vezes o comportamento não condiz com a palavra que é pregada. Então a liturgia é uma responsabilidade. A liturgia é um dever, é uma alta análise de como está a nossa vida. E quando nós viemos prestar esse culto para Deus, eu preciso fazer como Moisés fez.
tirar as sandálias, porque a terra é o quê? É santa. Então a gente precisa entrar nesse ambiente e olhar para esse ambiente não somente como um ajuntamento de pessoas, mas onde um lugar que Deus reserva do seu tempo para falar exclusivamente com a comunidade. Meus irmãos, isso é muito poderoso. E quando nós entramos nesse ambiente, nós estaremos propícios à liturgia desse ambiente. Então vamos andar. Diz assim, o culto celebrativo no Antigo Testamento. A experiência do êxodo, como movimento de salvação do povo, formou categoria de culto celebrativo, denotado como as festas anuais. E como que eram essas festas? Festa da Páscoa, festa do Pentecoste, Ano Novo Judaico, Dia do Perdão, que era chamado até os dias de hoje, Yom Kippur, festa da dedicação, a Hanukkah, e todas as festas celebrativas do Antigo Testamento era sempre composto por 3 elementos: sacrifício, altar e templo, no caso, o tabernáculo. Então o sacrifício era o centro do culto do Antigo Testamento. Para ter culto, precisava ter morte. Então todas as vezes que alguém se propunha a levar algum sacrifício diante do Senhor, tinha que ofertar alguma coisa. Não poderia se apresentar diante do Senhor com as mãos o quê? Literalmente o quê? Vazia. Precisava trazer alguma coisa para a casa do Senhor. Só que no Antigo Testamento, essa narrativa muda. Já não há mais sacrifício de animais. Vamos andar? Olha o que vai acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, o culto é celebrado de forma central no templo, e o culto judaico traz consigo uma nova posição litúrgica. Já não há mais sinagoga, já não há mais tabernáculo no Novo Testamento, perdoe-me. Agora a construção é sinagogal. E o que vai acontecer? A gente vai observar que as declarações de Cristo a respeito do templo de Jerusalém e acerca da sua destruição vai apontar para um novo conceito de liturgia. Já não haverá mais sacrifício, ele será o próprio sacrifício. Então a gente vai observar que a liturgia não é só simplesmente um ato de estar na igreja e vamos celebrar, meus irmãos, vamos adorar, mas é um conceito histórico e bíblico que precisa ser respeitado, velado por cada um de nós. E essa liturgia, por mais que haja uma transformação cultural, ela não pode mudar nos dias de hoje. Ela não pode mudar. A liturgia da igreja é uma questão doutrinária. E ela precisa ser o quê? Preservada por cada um de nós. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em João, capítulo de número 2. Olha aquele texto muito conhecido por nós. As bodas de Caná. Olha o que vai apresentar aí. Verso de número 19. Jesus e a purificação do templo. Olha o que ele vai dizer. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Vamos no verso do número 20, ele diz assim: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. No 21 ele diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus está falando que há uma destruição eminente do seu próprio corpo, e a partir dessa destruição, um novo conceito de liturgia vai ser formado. Então a gente precisa enxergar, dentro do conceito do Novo Testamento, que as referências e a distribuição que está ligado à nova espiritualidade, de um novo culto espiritual, ela parte da centralidade de Cristo. Então, peraí, meus irmãos, a gente está falando
de um culto que o centro desse culto é Jesus. Amém? No Novo Testamento. Para a gente olhar a centralidade do culto no Antigo Testamento, era a questão que sacrificial. Um chegava com pomba, outro chegava com carneiro, outro chegava com os cereais, mas para entrar em determinado ambiente precisava o quê? Passar sempre pela mão do sacerdote. Hoje a gente entra dentro desse ambiente. A centralidade litúrgica do culto não pode ser um homem, não pode ser a irmã, não pode ser o varão, não pode ser a criança. A centralidade do culto é quem? É Jesus. Se a centralidade do culto foge disso, esquece, então não é culto para Jesus. Isso é culto para o homem. E a gente precisa compreender na esfera cultural que eu disse aqui iniciadamente, que a gente está passando por uma transformação. Então, peraí, os ritos que muitas das vezes nós olhamos para fora, não pode ser uma compilação do lado de dentro. Pelo contrário, eu tenho que preservar a centralidade do culto. E qual é a centralidade do culto? Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então a gente vai enxergar que o centro do culto e a liturgia do culto está circulando à base do nome de Jesus, irmãos. Então, peraí. Então, quando eu venho para o culto, a motivação não é minha. A motivação não pode ser simplesmente, eu vou para lá porque eu vou ouvir uma palavra. Eu vou para lá porque Deus vai virar meu cativeiro. Eu vou para lá porque Deus vai abrir uma porta. Irmão, isso é subsequente. O nosso coração precisa estar na centralidade do culto. À medida que o meu coração se rende à devoção a quem eu venho dar, aí as demais coisas são nos alcançadas. O problema é que essa ordem cultural tem sido alterada pelas mudanças culturais do nosso tempo. Você observa que no nosso tempo hoje em dia, a centralidade até das mensagens, ela está baseada em quem? No homem. Mas será que a gente não desperta um tempo para isso? Porque muitas das vezes a gente olha para determinados aspectos culturais e fica lotado, irmão. Porque o objetivo do culto não está sendo cumprido. A liturgia do culto não é vivida. E essa liturgia não é somente no ambiente da igreja. É uma liturgia o quê? Diária, meus irmãos. A busca pelo Senhor, a leitura da palavra, a adoração, a veneração por esse Deus. Isso é uma liturgia assistida na igreja e essa liturgia segue para a minha casa. A nossa adoração, ela não se resume aqui. Aqui eu só entrego aquilo que eu já pratico na minha própria casa. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro vai mostrar de uma maneira clara que a formação da igreja não se dá dentro do templo, se dá no meio das famílias. Então, quando eu venho para cá, a minha expectativa não é ver o pastor aqui falar em língua. A minha expectativa não é ver aqui o pastor profetizar. A minha expectativa é adorar Jesus. E a gente precisa trazer Jesus para o centro da igreja, meus irmãos. Meu Deus, eu não sei você, mas eu estou empolgado. Eu não sei você. Mas sabe por quê? Porque hoje a gente está sendo privilegiado nessa casa. Existe ambiente que a gente não pode mais falar de Jesus no centro. Porque o homem é a referência do culto. Só que tem um porém, meus irmãos. Jesus vai deixar claro, volte aí com aquele slide, minha irmã. Liturgia no Novo Testamento. Olha o que ele vai dizer lá. No segundo bloco ali, ó. Não haverá sacrifício de animais e a própria vítima será o Cristo. O sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Segundo Efésios 5, 7, Hebreus 9, 14, 10, do 11 a 12. Em Jesus acontece a mudança do paradigma do templo. Nós somos, a partir de agora, no Novo Testamento, o templo. No sacrifício, Jesus foi o sacrifício. No altar, agora é o coração do crente.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo de número 12. E esse coração não é o coração pulsante, é a consciência. E o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 12, na leitura inicial, que o nosso culto precisa ser o quê? Racional. O coração não raciocina. Então, peraí, se o meu culto é uma devoção racional, ela não pode ser obrigada, é algo que eu tenho em mim, a responsabilidade de estar. Então eu não posso olhar para o culto só simplesmente para um único dia da semana, o dia de domingo. Eu tenho que olhar para o culto como uma vida de serviço diário. Então eu tenho uma responsabilidade aqui, vai apertar o nosso carro. A galera religiosa de domingo. Ou a galera religiosa de Santa Ceia. Só aparece na igreja para cear. Só aparece na igreja na celebração do domingo. Se a nossa vida é o serviço, se a nossa vida é a honra ao Senhor, se há culto na terça de doutrina, é dever e responsabilidade minha de estar. Se há culto na quinta, é dever e responsabilidade minha de estar. Se há culto no sábado, é dever e responsabilidade minha de estar. Mas por que isso? Porque a gente não acredita que o ato de culto é uma forma que Deus se apresenta a nós, através da leitura da sua palavra, através da profecia, através da devoção. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos como comunidade, Deus pode se apresentar de alguma forma, amém ou não amém, meus irmãos? Pode se apresentar com cura, pode se apresentar com proezas, milagres e maravilhas, no meio do culto. No meio do culto. Eu entendo que o culto, quando nós entramos nesse ambiente, meu irmão, a devoção precisa estar centralizada e de maneira racional dentro desse ambiente. E a primeira coisa que a gente precisa aprender: eu não posso jogar um peso para quem dirige um trabalho. A liturgia é comunitária, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, deixa claro a liturgia comunitária. Estavam todos reunidos no mesmo... Não, irmão, repita com mais força. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses todos reunidos no mesmo lugar, a proposta desse lugar era um único objetivo. Não existia diversos objetivos dentro desse ambiente. Sabe qual era o objetivo principal? Jesus, irmão. Quando todos estão centralizados na liturgia e a devoção a quem merece toda a devoção, alguma coisa acontece. O que acontece em Atos dos Apóstolos, meus irmãos? O Espírito Santo desce naquele ambiente, batiza aquelas pessoas, elas falam em línguas e todas compreendem o que está sendo dito. Eita! Está falando da unidade, meus irmãos. A gente não escuta direto aquele jargão. Nós unidos somos o quê? Mais forte. Olha o que Cristo vem fazendo. Unidade. Ficar aí todo mundo junto. Ir junto. Prestação do culto na casa. Deus está trazendo a unidade. Os objetivos e os propósitos precisam ser o mesmo. As dificuldades, as lutas, os pedidos diante da questão litúrgica, cabe a oração. Mas a proposta do culto é Jesus. Amém ou não amém? Amém. Vamos andar, porque tem coisa para a gente falar. E ele vai mudar esse paradigma. Então, a continuação, vamos lá. Tais mudanças gera o comportamento para o retrato da comunidade primitiva, de Atos 2:42.
com a descrição do culto em 4 aspectos. Eu botei 4, mas na verdade eu coloquei só 3. Vamos mudar para 3 aspectos, fica melhor. Diz assim: a didaquê, a koinonia e diaconia. A didaquê é usado ou chamado ensino dos apóstolos. Até os dias de hoje, a Igreja Católica, ela faz a leitura da didaquê. O que acontece com a didaquê? A didaquê é a construção dos ensinos apostólicos. Tudo aquilo que eles beberam da fonte principal, que é Jesus, a partir desse momento, eles começam a repartir toda essa doutrina estabelecida. Exemplo disso, o texto de 1 Coríntios 11, o texto da Santa Ceia. O apóstolo Paulo não teve a oportunidade de cear com Jesus. O apóstolo Paulo não teve a oportunidade de andar com Jesus. E como que ele tem consigo o rito e a celebração da Santa Ceia? Ele teve que subir para Jerusalém e beber nas fontes de quem? Dos apóstolos. E quando ele bebe da fonte dos apóstolos, ele traz a doutrina da Santa Ceia. Então, hoje nós temos um arcabouço de doutrina, e essa doutrina estabelecida até para o rito litúrgico é proveniente dos apóstolos e do apóstolo Paulo, que deixou um ensinamento para nós como nós se aproximamos e devotamos a Deus. Então a gente vai observar que a primeira questão da liturgia precisa ter ensino. Então todo encontro ou todo momento que nós se reunimos, a primazia do ensino é o comprometimento com o próprio quê? O cumprimento da própria palavra. Então, peraí, dentro do culto ou dentro da liturgia, haverá o momento da palavra. Então, o momento da palavra não é um momento que eu escolho o que eu vou ouvir. Então, a gente vai olhar que a palavra, ela tem direções. Ela pode edificar, ela pode exortar, ela vem para corrigir, ela vem para resarguir. A palavra de Deus, ela vem para trazer alinhamento, mas também trazer edificações, amém ou não amém? Então a gente entende que o ambiente de púlpito, ou o ambiente litúrgico, ele não tem um viés pessoal. Então o que sai do púlpito não é direcionado para ninguém. Pelo contrário, é um ensinamento que alcança o quê? A todos. A didaquê. A segunda questão, a koinonia, que é a comunhão fraternal. E a gente faz isso todo final de mês. E como que é o princípio da comunhão fraternal? A Santa Ceia. Quando nós se reunimos aqui, vamos cear a koinonia, a comunhão fraternal, a celebração da mesa, o simbolismo da refeição e o serviço mútuo da ajuda comunitária. Então a koinonia é a refeição, a diaconia, o serviço, a hospitalidade, o serviço ao próximo. Então essas três bases, ensino, comunhão e serviço, vai fazer parte do arcabouço litúrgico. Então a gente está observando que a liturgia não é só simplesmente um rito, mas é uma regra de coisas que acontecem para que haja o quê? O culto. Então a liturgia não só se resume a gente chegar, sentar e vamos cultuar. Pelo contrário, há serviço, há comunhão, há ensinamento dentro da própria palavra. Então a gente vai compreender que ela vai seguir algumas regras. E eu estou costurando aqui para que você compreenda como que é esse arcabouço litúrgico. Então vamos andar. A gente vai observar, saindo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vai para uma era mais próxima, século XIX. Vamos andar. Vamos olhar para a liturgia na Reforma Protestante. E aqui é interessante. Olha o que diz. No século XVII ao século XIX, houve o surgimento de um movimento chamado o Grande Despertar. O Grande Despertar
no Anglo-Saxônica, ou seja, aquelas comunidades europeias, e a gente vai observar, segundo a tradição, foi enfatizado que Deus vem ao encontro da humanidade, e assim o culto é voltado na igreja. Então, segundo a tradição da Reforma Protestante, vai acontecer da seguinte maneira: é Deus que resolve vir de encontro com a comunidade que está prestando culto para Ele. Vamos lá. Aí ele diz assim: essa tradição, ou assim, melhor dizendo, assim, o culto se tornou mais livre, com a participação laica de instrumentos musicais, apresentações individuais, o apelo e a expectativa dos novos convertidos aceitarem a Jesus. A preservação litúrgica foi marcada através dos grandes avivalistas, tais como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon e etc. O culto no movimento pentecostal ficou caracterizado pelas as orações, testemunho e as manifestações dos dons espirituais e a pregação da palavra de Deus. A partir desse momento da Reforma Protestante, a gente vai observar um novo arcabouço litúrgico. Agora vai ter instrumento dentro da casa do Senhor, a gente vai observar que vai ter testemunho dentro da casa do Senhor, a gente vai observar que vai ter pessoas fazendo ato de confissão e aceitando Jesus na casa do Senhor. A gente vai observar que dentro desse apelo, as pessoas vão se converter ao Senhor, vai ter essas apresentações individuais, que são os testemunhos liberados para a comunidade. Então, peraí, esse modelo é o modelo que nos alcança nos dias de hoje. O modelo da Reforma Protestante. Então, o modelo da Reforma Protestante é o modelo ou o retrato dos cultos que hoje nós devotamos a Deus. Então, os cultos que nós devotamos a Deus hoje, tem leitura da palavra, tem instrumento, tem louvor, tem adoração, tem testemunho e tem o que? Pregação. Amém ou não amém? Amém. E tudo isso. Agora a gente vai olhar mais um pouquinho mais além. Aqui a gente vai começar a estreitar o negócio para a liturgia. Vamos lá. Agora a gente vai observar que esse modelo, passado pela Reforma Protestante, ela vai seguir algumas direções. Primeiro, o prelúdio. Segundo, o louvor. Terceiro, a confissão. Quarto, a dedicação. E quinto, a edificação. Esse modelo, essa escada, é seguida até os dias de hoje, ou deveria ser seguida. Mas a gente vai observar o que significa o prelúdio: a oração intercessória para o que vai acontecer no culto. Foi o que aconteceu hoje aqui. Assim que o oficial chegou, o que ele fez? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor até o pastor da igreja chegar. Não foi isso ou não foi? Ele dobrou o joelho aqui e começou a orar. Mas isso é cabido a quem? Não foi o oficial que subiu no altar, pegou o microfone e conduziu a congregação à oração? Não foi isso? Mas quanto isso, o que a congregação estava fazendo? E o que me despertou quando eu cheguei aqui: as irmãs estavam em silêncio, meditando na palavra. Eita, meus irmãos! Isso mostra uma igreja o quê? Doutrinária. E esse é o modelo que a gente deve seguir. Por que a gente não está falando desde o início que aqui é um ambiente santo, é um ambiente reservado ao Senhor? Se é um ambiente reservado ao Senhor, a minha liturgia precisa ser o quê? Respeitosa, meus irmãos. Então, na hora do culto, eu entendo que quando eu entrei nesse ambiente, a primeira coisa que eu tenho é o quê? Temor por esse lugar. E diga-se de passagem, irmão, graças a Deus que isso não acontece aqui. Mas o que tem faltado de temor na casa de Deus é absurdo. É absurdo. A devoção litúrgica precisa estar espelhada em cada um de nós. Esse ato de abrir a Bíblia em silêncio, na casa do Senhor, meditando,
e esperando o momento da celebração. O culto já iniciou. O culto já iniciou. Aí a gente observa o louvor. É um momento dedicado a engrandecer a quem? A Deus junto com a igreja. Então, peraí. O prelúdio é a oração, a abertura. O louvor é a enalteção, é enaltecer o Jesus. É um momento que nós celebramos esse Deus. É um momento que nós celebramos por Ele ser o Senhor da nossa vida. Mas esses louvores, ele precisa ser louvores o quê? Congregacionais. Você sabia que tem um lugar aí que nem hino da harpa toca mais, meu irmão? Arrancaram o hino da harpa, meu pastor, da igreja. Santa Ceia não toca mais hino da harpa. Toca aquelas musiquinhas workshipadas. Tu já viu aquele negocinho? Aí apaga a luz, fica todo mundo ali no mantra, né? Esperando, ó, vem Espírito, e os irmãos que são mais antigos na obra não conhecem a letra porque estão acostumados com o Zé de Paulo, com o Álvaro Tito. Não é verdade, meus irmãos? Louvores clássicos que falam o coração. Aí vem uma galera que está chamando Deus de paizinho, Deus de bebê, Deus de tudo que é nome, mas não chama Ele de Senhor. Então, o louvor é aonde eu vou enaltecer ao Deus que eu vim o quê? Devotar. Ao Deus que eu vim celebrar, meus irmãos. Então, o nome do Senhor é celebrado no louvor. Então, peraí. O ministério de louvor precisa estar atento ao que vai ser cantado na igreja. Então, ele não canta a música que ele acha legalzinha. Essa música aqui é muito legalzinha. Não. Precisa cantar um hino que congregacional, que todos adorem a centralidade do culto. Que isso, meus irmãos, aleluia. Eu não sei, meu irmão, eu estou muito empolgado na noite desse dia. Rapaz, eu estou sentindo graça nesse lugar, meus irmãos. Diz tudo, o negócio acho que vai virar culto, amém ou não amém? Amém, meus irmãos. O culto congregacional, irmão, adoração a Deus, isso é magnífico. Quando a igreja celebra o nome do Senhor, eu me lembro que lá em Austin, meu pastor, eu estava um pouco naquela vida meio tortuosa, aí eu sentava no batente, meu pastor, e diga-se de passagem, o senhor tem uma voz maravilhosa, faz a gente chegar próximo ao céu com os louvores que ele entoava. Eu sentava no batente da minha casa, aí eu me lembro que as igrejas antigamente tinha aquele fonograma. Eu não sei se os irmãos pegaram aqui, não pegaram não, na porta da igreja, em cima da igreja. Era corneta, né, meu pastor? E na abertura do culto era clássico. Nós abrimos esse culto. Em nome de quem? Em teu nome, ó Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Esse culto não era aberto em nome de homem, meus irmãos. E quando os pastores adoravam a igreja, adoravam a Deus, visitavam os irmãos com poder, honra e glória. E esse mesmo Deus que visitava no passado, Ele continua visitando hoje, meus irmãos. É uma questão de alinhamento. A gente precisa voltar os rudimentos daquilo que nós aprendemos. Beber da verdadeira doutrina, meus irmãos. Esse negócio de querer enfeitar o pavão para agradar o Senhor, Deus não precisa disso. Olha o que Deus fez. Miqueias, se me falha a memória, capítulo de número 6, o povo estava tão voltado e querendo adorar o Senhor, aí levava um montão de ribeiro de azeite, levava uma quantidade absurda de animais, levava a oferta de tudo que era lugar. O Senhor, não quero nada disso. Eu quero o que é mais simples. Quero que vocês andem humildemente comigo, que pratiquem a justiça e que amem verdadeiramente o Senhor Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Esse Deus que nós servimos é um Deus simples, a ponto dele olhar não para o melhor sapato, o melhor terno, o melhor vestido, o melhor cabelo. Ele é aquele que resolve visitar corações.
é aquele que escolhe o dia que a igreja como todo está com um único objetivo, com o mesmo propósito, e ele resolve visitar essa igreja a partir da liturgia. Porque ele entende que a liturgia, ou aquilo que nós viemos oferecer ao Senhor, não é falso, não é mentiroso, mas é verdadeiro. Aleluia! E a gente precisa entender que o momento de louvor não é só simplesmente cantar, mas é enaltecer ao Senhor. Moisés cantou, Miriam cantou, Arão cantou, Débora cantou. Meus irmãos, são hinos de adoração ao Senhor, porque reconhece que tudo o que está acontecendo sobre a sua vida merece a exaltação desse Deus a qual ele declara. E isso acontece no meio da liturgia. Acontece no meio da liturgia. O terceiro ponto é a confissão. A confissão é o clamor pelas almas perdidas e pelas famílias. Porque na nossa cabeça a confissão é só simplesmente pelo pecado. Mas a confissão também é um fator chamado oração. É quando a gente tira desse tempo da liturgia do culto para orar e clamar pelas almas perdidas, meus irmãos. Clamar pelas famílias. É o momento que a igreja, ela ora, ela clama ao Senhor, ela confessa ao Senhor com um sentimento de misericórdia. Porque se nós olharmos direitinho, nenhum de nós éramos dignos de estar aqui na noite desse dia. E a igreja precisa ter a confissão da misericórdia, clamar a Deus para que as almas se rendam a quem? Ao Senhor. Isso é a prática nossa. Orar pelos perdidos, orar por aqueles que já não fazem parte da casa do Senhor. A liturgia também faz parte disso. Esses são elementos que fazem parte da liturgia. A segunda ou a quarta coisa é a dedicação, a oferta de entrega, onde nós oferecemos o melhor para Deus. A oferta é obrigação litúrgica. Por quê, meus irmãos? Se a gente está aqui, tem luz, tem energia, tem transmissão, tem internet, a gente observa que tem ar-condicionado, e tudo isso não é peso monetário. A igreja primitiva, ela sobrevivia, não só simplesmente aquela ideia, não, Deus cuida da obra, irmão. Não, tranquilidade, mas a Light não quer saber que Deus cuida da obra, não, meu irmão. A água, a SEDAI não quer saber que Deus cuida da obra, não. As obrigações, Deus não quer saber disso, não. E a responsabilidade de quem? É nossa. O dever da oferta, o dever do dízimo é nosso, meus irmãos. E isso é litúrgico. Então a gente está observando que a liturgia não é só simplesmente o quê? É todo um arcabouço. Parte da oferta, parte da oração, parte do comportamento, parte da devoção. Então a gente está olhando que a liturgia é muito mais ampla do que uma história poderia contemplar. Parte do serviço, então parte da comunhão, e por último a gente observa a edificação, que é a pregação da palavra de Deus. E aqui a gente vai andar legalzinho, porque a gente vai observar alguns detalhes diante dessa centralidade cultural. Eu separei 2 trechos bíblicos que eu achei bastante interessante. Todo esse arcabouço vai mostrar uma centralidade única na obra do Senhor, que é o próprio Jesus. Então a gente está olhando para a devoção do culto, o momento do culto, a liturgia do culto, tudo circula em volta de Jesus. E o que está acontecendo aqui? É serviço. Está todo mundo trabalhando para que isso aconteça. A irmã está no som,
o outro irmão está na mídia, uma irmã está passando ali os slides, né? Outro irmão está controlando o ar-condicionado, tem um irmão que está preparando o café, tem um irmão que está na portaria, cuidando para que os irmãos entrem, tem outro que está atento, olhando para as crianças se movimentando na igreja, tem outro que pega água, leva para o pastor oficial da igreja. A gente está observando que há toda uma dinâmica acontecendo em volta da liturgia. Então a liturgia não é só simplesmente um microfone na mão. Há uma dinâmica acontecendo em volta disso. Passa para mim, meu irmão, vamos lá. Olha a centralidade dessa liturgia. Ela vai dizer, conforme Deuteronômio 6, 4, 6, que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Coração, racionalidade. De toda a nossa alma e nosso desejo. E de toda a nossa força, as nossas reações. Então, peraí. Eu estou olhando. Coração, racionalidade. Estou olhando para a alma, o meu desejo. Tem aquele dia, eu não quero estar na igreja. Não vou hoje não. Mas o meu amor é tão grande que eu tenho que romper contra o quê? Os meus próprios desejos. O meu desejo carnal é de ficar em casa. O meu desejo espiritual está na igreja. A minha carne grita, fica em casa. Mas o lado espiritual grita, vai para a igreja. Porque aonde está o teu amor a Deus? A gente veio para a igreja. Aí ele vai dizer, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisa estar plantado dentro de nós. Então tem coisas que o pastor não precisa cobrar. Tem coisa que o pastor não precisa pedir. É dever e obrigação de cada um de nós. E a gente precisa ter isso sobre a mente. Dever e responsabilidade com a casa do Senhor, isso é algo para nós, irmãos. Nós somos líderes na casa do Senhor. Então, é preciso pedir que oferte para manter a obra do Senhor? É preciso pedir que dê o dízimo para manter a obra do Senhor? É preciso a gente cobrar para estar no culto de doutrina, culto de oração, culto de libertação, das atividades da igreja, participar talvez do evangelismo? Isso é obrigação e dever nosso. Mas por que as pessoas hoje não têm esse afã ou esse desejo massificado pela obra? Porque verdadeiramente declara que ama Jesus, mas não da maneira que deveria amar Jesus. Porque a liturgia é rasa, ela não é profunda. É uma devoção diária. E isso precisa ser carregado para dentro de nós, irmãos. Servir a Deus é um ato de responsabilidade. É um dever, um compromisso para cada um de nós. E a gente precisa ter isso como objetivo. Depois em Mateus 22, 36, 37, ele vai dizer, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O mesmo texto que foi usado em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor Jesus está usando agora em Mateus capítulo de número 22. Então aquilo que era considerado antigo se torna novo. Está Jesus usando as mesmas palavras. E essas palavras nós usamos também no dia de hoje. É preciso ter uma devoção litúrgica e esse amor pleno por essa liturgia que nós temos como devoção. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, passa mais um, meus irmãos. Vamos lá. Agora a gente vai falar no que agonia a gente. Os oficiais da igreja. Agora a gente vai entrar naqueles pormenores. O que é que acontece? A gente sabe que toda a liturgia ela precisa seguir algumas ordens. Então a gente vai entender que a igreja em si era composta por os oficiais. Amém? E a gente sabe que tem os obreiros que acabam coordenando todo o ambiente que está acontecendo. Mas esses obreiros, eles precisam ter alguma prerrogativa para que esse culto aconteça. A primeira coisa, os obreiros precisam ser o quê? Respeitosos. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa ter equilíbrio para tomar determinadas decisões. Eu tenho uma mania de falar lá na igreja, né, e às vezes nas reuniões mesmo de obreiro, eu falo assim, a gente está vivendo uma crise
tão grande que as crianças hoje em dia dão bico na canela dos obreiros e ainda dá língua para a gente. Né? E é complicado, porque até a forma de você querer tolir determinados comportamentos na hora do culto, a gente precisa ser o quê? Um diante, irmão. A gente precisa ter equilíbrio para falar em determinadas situações que estão ocorrendo dentro do culto. Só que ele vai dizer o seguinte, ó, o obreiro precisa ser respeitoso, educado e atento ao desenvolvimento do culto. Por que ele precisa estar atento? O obreiro ele não pode, de hipótese alguma, no momento da liturgia do culto, no momento que o regente do culto está aqui, conduzindo o culto, abrindo as oportunidades, fazendo a leitura, um momento de devoção, com o controle do tempo, ele jamais pode estar desatento a tudo que está acontecendo no culto. O obreiro da portaria ele tem que ser o responsável e olhar de maneira plena tudo o que está acontecendo do lado de fora, mas com uma visão e uma inclinação para o lado de dentro. Os oficiais distribuídos no seio da igreja, ele é aquele que organiza, atento ao regente e atento ao pastor. Porque, incansavelmente, meus irmãos, imagine você, está o regente aqui, está o regente falando, levantando o momento aqui da oração, aí ele precisa ficar fazendo assim, ó. Porque o obreiro está na portaria desatento. E às vezes ele não consegue observar o que está acontecendo no culto. É um irmão que deixou cair uma água que precisa limpar para que esse momento litúrgico não seja danificado, não seja conturbado, e ele precisa estar atento a tudo isso. Então ele, da mesma forma, precisa ser respeitoso com determinados cenários que acontecem dentro dessa liturgia. O obreiro precisa ter uma visão clara que quando alguém chega na porta, o tratamento tem que ser o quê? Educado, cortês. O obreiro precisa olhar de uma maneira aberta e clara e ser receptivo com as pessoas que estão chegando, irmão. Porque imagine você chega num ambiente onde a gente tem consigo, irmão, um ambiente de alegria, um ambiente de celebração, um ambiente de festa, um ambiente que Deus está falando nesse lugar. Aí a gente encontra um obreiro na portaria, tudo carrancudo. As pessoas passam, ele não dá uma boa noite, não sauda com a paz do Senhor, ele não tem educação de conduzir até o banco. Isso é liturgia, irmão. Isso é liturgia. O obreiro precisa ter esse equilíbrio. O obreiro ele precisa estar de maneira aprovada e apto para quê? Para servir. A gente não falou aqui que a liturgia é serviço? Então quem está na escala de serviço precisa se apresentar de maneira o quê? Adequada ao serviço. E isso aperta o nosso calo, meus irmãos. E como a gente se apresenta de maneira educada? A gente tem que ser cortês. E às vezes a gente traz os nossos problemas de casa e acha que as pessoas que estão chegando na igreja são culpadas desses problemas. E não são não. Não são não. A gente tem que estar com brilho no rosto. Sorrindo. Pai do Senhor, minha irmã. Olha, é hoje, hein? Deus vai falar tremendamente, meu irmão. Estou sentindo graça. A gente precisa estar sempre como? Alegre. Alegre, meus irmãos. O culto começa na portaria, irmão. Uma recepção bem feita, isso determina uma virada de chave, uma mudança na vida, talvez, de alguém que chega aqui tudo quebrado, irmão. Uma irmã que tem a sensibilidade de, talvez a varoa está vindo moída durante a semana, irmão, lavou a roupa a semana inteira. Aquelas crianças deu trabalho, aquele marido rebelde, irmão, não quer nada. Aí a irmã às vezes está precisando só de um abraço. E essa irmã, com uma sensibilidade, ela abraça essa irmã. Então a liturgia envolve tudo isso. A segunda coisa que o obreiro precisa ter é um comportamento de humildade no serviço. Não é porque ele está de serviço que ele é um tirano do serviço, irmão. Aconteceu uma certa feita, eu congregava lá no Catumbi, tinha uma criança lá que ela era muito rebelde. E ela entrava no culto, meu Deus do céu, só a graça, os obreiros tinham trabalho.
E eu era diácono nessa época, e eu me lembro que eu ficava sempre na portaria, eu sempre fui espontâneo com todo mundo, eu brincava com as irmãs, com as senhoras, conduzia ela até a portaria, até os lugares, o assento, escolhia um lugar para ela, senta aqui na frente, minha irmã, fica melhor para a senhora enxergar, a senhora participar do culto. Então eu sempre tive essa preocupação de serviço dentro da casa do Senhor. Mas existia uma mãe que tinha esse filho, essa filha, e a menina era mal criada dentro do culto. E tinha um obreiro que ele não era muito equilibrado. Você já viu aqueles obreiros que não é muito equilibrado? Qualquer coisinha ele, não, meu irmão, tem que respeitar o homem de Deus. Eu falei, irmão, pega leve, vai devagar, meu irmão. Pega o equilíbrio aí, né? E um belo dia ele segurou no braço da criança. Ele segurou no braço da criança para levar até a mãe. O que a criança fez na hora do culto? Começou a gritar na hora do culto. Me larga, me larga, me larga, me larga. O pastor dirigindo o trabalho, quando olhou aqui, parecia que o obreiro estava agredindo a criança. Porque ela se esperneava toda e o varão não largava o braço dela. Eu falei, misericórdia. Eu falei, rapaz, solta o braço dessa menina. A mãe, naquele mesmo momento, pegou a criança, se sentiu ofendida, saiu da igreja. Depois o marido voltou para a igreja, querendo arrumar problema com o obreiro. Agora você observa, um comportamento errado pode gerar um escândalo gigantesco. Então a liturgia pública, ela é perigosa, irmão. Então o nosso comportamento está sendo o quê? Visto. Está sendo o quê? Observado. E a gente precisa ter equilíbrio nas decisões que a gente vai tomar. Tem que ter humildade, sutileza. E a gente precisa estar sempre disposto a servir sem o reconhecimento pessoal. E a problemática do século XXI. Porque muitas pessoas acham que servir a obra do Senhor precisa ter um reconhecimento dentro da obra do Senhor. E isso é um problema. Porque nós não servimos para ser reconhecido. Nós servimos para que todos reconheçam a quem nós servimos. Então, peraí, o obreiro ele precisa ter a consciência, eu estou falando de obreiro aqui, serve para homem e para mulher. Então ele precisa ter a consciência do serviço e tratar esse serviço com humildade. Então olha o que ele vai dizer, precisa ter éticas e valores de integridade e que possa refletir transparência nas suas ações. Além de transmitir transparência, ele precisa carregar um bom testemunho familiar e comunitário, para que isso não implique na liturgia do culto. Tem um pastor amigo meu, de Santa Cruz, pastor Genilson. Ele é muito doutrinador. Pensa aquele homem que foi criado às bases da igreja Deus é Amor. Então tu já sabe que o homem ora e anda de joelho, né? E ele sempre falou assim comigo, Gustavo, na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, o obreiro tem que ter caráter. Uma das coisas que ele sempre fala, precisa ter ética e precisa carregar 2 testemunhos, da família e da comunidade, a qual ele serve. Porque não adianta ter uma aparência muito agradável do lado de dentro e viver os princípios errados do lado de fora. A casa do Senhor, a gente não se apresenta de qualquer maneira, meus irmãos. A gente precisa ter cuidado. Porque eu não estou servindo para o homem, eu estou servindo para quem? Para Deus. Então aqui não é questão pessoal. A questão, na verdade, é como nós se apresentamos diante desse Senhor, aquela liturgia a qual nós vamos devotar. Então a liturgia fala de serviço, eu estou batendo aqui direto sobre isso, serviço, 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 serviço. E isso é correspondente a cada um de nós como obreiro. Então ele precisa ter bom testemunho da família e bom testemunho comunitário. Eu não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas dizem, eu não sei se isso é verdade,
Mas algumas pessoas dizem que um belo dia, um rapaz, um obreiro, eu ouvi isso, um testemunho uma vez falando, que ele se apresentava na igreja, ele era muito dócil dentro da igreja, né? E um belo dia Deus parece que resolveu usar uma criança. Essa é a historinha que se conta. E ele estava na igreja, essa criança me falou assim: mamãe, por que papai não fala assim com você em casa? Porque ele se apresentava de uma forma na igreja, mas fora da igreja, meu irmão, o cara era o Saci Pererê fora de casa. Agredia a esposa, talvez poderia ser violento com os filhos. O obreiro precisa carregar um bom testemunho. O obreiro precisa ter boas relações comunitárias. Porque como a gente vai pregar o Evangelho se nós somos um carrancudo aí fora? E o pior, a cultura ela está sendo tão danosa para nossas vidas que a gente fica com aquela prerrogativa dizendo assim: não, irmão, eu sou crente, eu não me misturo, mas pelo menos um bom dia você tem que dar para o seu vizinho. Passar pela comunidade, paz do Senhor, querido, ofereça a paz para todos. Deus abençoe. Tomou um susto, terra. Deus abençoe. Bom dia. Tem que ser agradável, irmão. E isso gera relações para nossas igrejas. E além disso, carregar um bom testemunho, ele precisa dominar bem as Escrituras. A leitura da palavra é primordial. A gente não pode se preparar só simplesmente para o ato de culto. A gente não deve olhar para a Bíblia só como um amuleto que a gente carrega para a igreja e volta para casa. A reflexão bíblica precisa acontecer de maneira diária. E essa reflexão não pode ser uma reflexão rasa. Precisa ser uma reflexão que é aprofundada. Essa dominar a Escritura e levar uma vida coberta de oração vai determinar a nossa capacidade de servir. E muitas das vezes nós servimos mal, porque de fato nós não estamos espelhados na Escritura e não temos uma vida coberta de oração. Irmão, esses valores não podem ser roubados de nós. A gente precisa voltar os rudimentos que nós um dia aprendeu. Será que vocês não percebem, meus irmãos? A CGADB está tendo um trabalho, ou melhor dizendo, a CPAD, está tendo um trabalho gigantesco. De 2 anos para cá, a CPAD, ela está buscando todo o arcabouço doutrinário da Assembleia de Deus e está colocando na escola bíblica dominical. A gente falou sobre o poder da oração, falou sobre as doutrinas, falamos sobre Apocalipse, falamos sobre tantos temas que é relacionado à nossa própria doutrina. Por que a Assembleia de Deus, ou a CPAD, teve a preocupação disso, irmão? Porque durante um tempo a gente parece que fez uma curva doutrinária, e isso impactou o modelo de culto que nós oferecemos ao Senhor, meus irmãos. Isso é muito sério. O que mais a gente vê são escândalos tomados pelo seio da igreja. Quando uma doutrina é bem estabelecida, quando uma liturgia é bem estabelecida, irmão, esse ambiente está propício à visitação do Senhor, meus irmãos. A gente precisa ter a consciência que o culto para mim não é fadigante. O culto para mim, meu irmão, é um prazer, uma honra de estar aqui. Eu venho para a casa do Senhor, como o salmista disse, irmão, eu me alegro de estar na casa do Senhor. Agora tem obreiros que colocam para vir para a casa do Senhor como um fardo, para cumprir um protocolo. Irmão, tem que projetar a alegria no seu coração. Isso não é um fato. E você não está, eu não estou aqui fazendo lobby para o pastor. Você não está fazendo isso por conta do pastor, não, meu irmão. Você está fazendo isso porque você aceitou aquilo que foi posto sobre você. Então é preciso ter responsabilidade. Nós fomos chamados para ser obreiro, para dar exemplo e manusear bem essa palavra. O problema é que nós estamos vivendo uma época cultural tão danosa,
que até para ser aplicada a disciplina dentro da igreja, a gente não suporta mais. E se você quiser corrigir uma liturgia, está arriscado de a pessoa ainda se sentir ofendida. Meus irmãos. Aconteceu há pouco tempo, um rapaz com uma insanidade mental, no meio do culto. O que está acontecendo? Os obreiros, tudo na casa do Senhor, celebração, todo mundo dando lugar. Esse rapaz que tem um pouco de insanidade mental pediu oportunidade. Sabe quem estava dirigindo o trabalho fez? Deu oportunidade. Sabe o que esse homem falou? No meio de um culto público, domingo, a igreja lotada. Ele falou assim: eu faço parte das Farc colombiana. Eu já assassinei não sei quantas pessoas. Eu tenho muito dinheiro, irmão. Eu estou aqui só de passagem. Cara, com sanidade mental. E sabe o que é o pior? Imagine você. Nós, como comunidade, conhecemos. Mas em quem está visitando a igreja no culto público? Ele conhece? O que ele vai falar? Irmão, vou ficar aqui nada, esse negócio aqui é da Colômbia. Eu vou embora. Irmão, o Rio de Janeiro já está bravo. Imagina ele entrar numa igreja que é colombiana. Irmão das Farc, fico nada. E o rapaz, e o pastor, e o obreiro para tirar o microfone da mão dele. Me dá ele, não, ainda tenho mais para falar, Daqui a pouco ele danou profetizar no meio do povo. Olha a bagunça na liturgia, irmão. Aí o pastor chegou, apertou o parafuso, e o obreiro ainda ficou de mal. De biquinho. Como que tivesse certo, meu irmão. Então tem coisa que a gente está aqui em cima, a gente vai errar. Mas o pastor, um presbítero, um evangelista, o mais antigo da obra, vai falar assim, ó, vigia, terra. Fala isso, toma um certo cuidado. Porque isso é saudável, irmão. É para o crescimento e desenvolvimento do quê? Da obra. Então a gente entende que na obra de Deus a gente não faz o que quer. Existe uma ordenança cultural que a gente precisa seguir. Então quem está sobre o púlpito, ele tem essa responsabilidade. Então quando eu estou com o microfone na mão, eu não estou aqui para falar de Flamengo. Eu não estou aqui para falar de Vasco. Eu estou aqui para conduzir a igreja e apresentar ela para onde? Para o Senhor. Então meu nível de espiritualidade precisa estar onde? Aqui em cima, meus irmãos. O meu nível de devoção com a palavra precisa estar onde, meus irmãos? O meu nível de oração precisa estar onde, meus irmãos? Agora imagina, tu pega o cabra que é raso, tu pega o irmão que é raso, aí ele vem na ideia, vamos adorar o Senhor. Ele adora o Senhor, sabe o que acontece, irmão? Cadê a espiritualidade dele? Cadê a devoção dele? Porque ele não veio para cumprir uma liturgia, ele veio para cumprir uma liturgia. Ele não veio para oferecer uma liturgia. Então se tornou um culto o quê? Mecânico. Ele entrega algo que é mecânico, algo que não é fervoroso, algo que não tem característica daquilo que ele foi chamado. Porque quando ele foi chamado, o pastor olhou para ele e viu as características dele o quê? Aprovado. E disse, ó, manuseia bem a palavra, tem um bom testemunho, é um homem de família, um homem de oração, dedicado à obra do Senhor, é um bom obreiro. Só que a gente recebe e o que a gente faz? Vista garantia, irmão. Agora, sai da minha frente que eu vou voar. Pelo contrário, a gente tem que maximizar, irmão. Servir com melhor qualidade, se apresentar de maneira adequada, ter essa capacidade de servir e estar pronto na obra. Eu vim do cunho militar e eu me lembro que no quartel a gente sempre dizia assim, varão, ó, o bom soldado é aquele que está preparado para a guerra. Então quando a gente aceita
a servir a obra de Deus, a gente tem que estar preparado para a guerra. A gente tem que estar preparado para ir para velório. A gente tem que estar preparado para evangelizar. A gente tem que estar preparado para dirigir culto. A gente precisa estar preparado para fazer cerimônia de casamento. A gente precisa estar preparado para fazer cerimônias fúnebres. A gente precisa estar preparado para fazer culto ao ar livre, culto no lar. A gente precisa estar preparado como os obreiros. Como líderes, a gente precisa estar preparado, porque a celebração não é somente o culto, também existe outros tipos de culto denominado para determinados fins. E a gente precisa estar preparado, meus irmãos. É inadmissível alguém que recebe um chamado para ser um obreiro e não pratica de maneira qualificada, irmão. Se torna um negligente diante da obra. E Deus vai cobrar esse negócio, irmão. Vai cobrar. Vai cobrar. Porque Deus não aceita de qualquer o quê? Maneira. Vai cobrar. Então a gente vai observar que a liturgia tem todo o arcabouço. E o que vai acontecer? A espiritualidade desse obreiro não pode acontecer na esfera do culto. Essa espiritualidade, ou a forma que ele serve, denuncia o que ele é fora do ambiente do culto. Então não adianta você ser fervoroso somente aqui. Dar lugar, voar, decolar, bater asa, subir como um anjo. Não adianta somente aqui não, irmão. O que vai denunciar é o que você é fora. O que você vem fazer aqui é só o resultado daquilo que você já pratica fora desse ambiente. Passa mais uma, minha irmã. Vamos agora para o principal, né? O regente do culto. A gente precisa entender esse homem que vai estar aqui na frente nos conduzindo agora para a liturgia. Não é verdade? Então a gente entendeu a liturgia o quê? Comunitária. As obrigações e os deveres nossos. Vamos entender agora o regente do culto. Ficou junto ali, o regente. O respeito pela hierarquia constituída na igreja é de suma importância. Precisamos ter entendimento que existe uma ordem de autoridade constituída e precisa ser respeitada. Isso aqui é de extrema importância. Nós precisamos respeitar as autoridades constituídas dentro da igreja. Se tem um oficial à porta, a gente precisa respeitar ele. O que acontece? Isso é a prática comum das Assembleias de Deus, tá, meus irmãos? É prática comum das Assembleias de Deus. Eu me lembro, lá na Jardim Alvorada, quando o pastor Paulo César, ele chegava na igreja, o culto, momento lá de prelúdio, momento de oração, ou no momento de adoração, o pastor chegava na igreja, quem estava detendo do microfone, ele parava o culto. É chegado o nosso pastor, quero passar a direção do trabalho ao nosso pastor. Isso é comportamento, irmão. É reconhecimento pela hierarquia da igreja. Primeiro Deus, acima de todas as coisas, e aqui na terra, a figura do pastor é a responsabilidade de nos conduzir até Deus. Então, a devoção do culto, ou o momento do culto, é ele que direciona até Deus. O pastor ele vai fazer assim, ó, pode seguir com o culto. Pode seguir com o culto. Por mais que esteja na escala. Isso é o respeito pela hierarquia, irmão. A figura do pastor, a figura do presbítero, a figura do obreiro, a figura do diácono, do evangelista, não pode ser ignorada por nós. Nós precisamos tratar os oficiais com devido respeito. A hierarquia precisa ser preservada. Se o diácono está dirigindo o trabalho, se a ordem do ofício naquele dia for o presbítero, o diácono passa o trabalho para o presbítero. O presbítero, se é o evangelista, passa o trabalho para o evangelista. Se é o auxiliar de trabalho, passa o trabalho para o diácono. Isso é a maneira de honrar. Nós fomos criados nessa base e precisamos sustentar ela. Então, assim, a gente não pode ignorar a pessoa e a figura do pastor na igreja. E eu não estou falando somente por conta do nosso pastor, eu estou falando de maneira geral. Tem outros pastores na casa e a gente precisa manter esse nível de hierarquia. Está lá, primeiro Deus acima de todos,
o pastor, representante legal, o evangelista, o presbítero, o diácono e os auxiliares. Dessa forma, a direção do culto deve ser passada para a autoridade acima do dirigente do culto. Isso é uma forma honrosa e um reconhecimento que precisa ser preservado. Outra coisa que nós precisamos ter o equilíbrio na liturgia. O varão que está dirigindo a liturgia, ele está dirigindo o culto. Ele precisa ter essa consciência, irmão. Então ele não pode estar aqui e pregar durante a direção do trabalho. Ele não pode estar aqui e ficar exortando de maneira exacerbada na direção do trabalho. Ele está aqui, ele não precisa ficar pregando novamente em cima, lendo texto em cima de texto. Pelo contrário, ele tem que respeitar e controlar até o tempo, para que isso não sacrifique o quê? A hora da palavra. Então ele tem que estar ligado na direção, ele precisa estar atento às oportunidades que ele vai distribuir, e ele ser sucinto das oportunidades que ele distribui. É claro que tem sempre aqueles engraçadinhos na hora do culto, né? Tu fala assim, meu irmão, vou chamar Severino Bill para cantar um hino ao Senhor. Aí ele pega, ele lê a palavra, ele canta o hino, ele faz uma oração e no final ele dá a bênção apostólica. Isso tudo numa oportunidade só. Não precisa só encerrar o culto, né? Porque ele já fez tudo. E o que significa isso? Isso é a falta de preparo do próprio obreiro. E mais acontece isso aonde? Em tempo de congresso. Não é verdade ou não é? E congresso, irmão, para a gente delimitar o tempo é uma loucura. Mas o que cabe a nós? A gente comunicar de maneira o quê? Antecipada. Fazer assim, ó, você vai ter oportunidade? Manda uma mensagem, minha irmã, você hoje vai ter uma oportunidade para cantar um hino. Um hino. Você vai cantar um hino. É para cantar um hino, hein, minha irmã? Varão, você vai ter oportunidade com uma saudação. E a gente seguir aquele script. Por mais que talvez a gente fale assim, Deus pode visitar e mudar tudo? Pode visitar e mudar tudo, meu irmão. Pode visitar e mudar tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele é muito ordenado em tudo que Ele faz. Ele é muito ordenado em tudo que Ele faz. Ele é muito perfeito, muito equilibrado. E a gente mostra de maneira clara que até para construir as coisas, Deus é bem estruturado para fazer isso, irmão. Ele não faz de qualquer maneira, pelo contrário, Ele segue toda uma receita de bolo. Deus é assim. Então a gente precisa também pegar esses modelos que estão na Bíblia ou que nós aprendemos nas construções dos mais antigos e aplicar para nós nos dias de hoje. Passa mais uma, minha irmã. Vamos lá. E a gente precisa entender que nós precisamos dar o exemplo de comportamento. Então, existe, prática comum, irmão. Eu sei que todo mundo aqui talvez pregue a palavra do Senhor. E a prática comum hoje em dia, as pessoas irem para o culto e pegar do púlpito, irmão, parece até uma luta de boxe com o púlpito. E ele bate no púlpito, e ele fala, eu vou falar Jesus, e bate aquela, como é o nome daquele negócio, aquela toalhinha, eu vou falar Jesus, e grita, ofende o povo. A gente precisa de equilíbrio. O culto não precisa ser racional, irmão. É pelo grito que a gente convence as pessoas? Não, irmão. Pelo contrário, a gente precisa se preparar para que a gente possa entregar algo de maneira comportamental que gere em nós exemplo. Que as pessoas possam olhar para a gente e copiar modelos. Olha o que ele vai dizer. Evitando conversas paralelas, onde poderá atrapalhar a direção do culto. E a maioria das vezes isso ocorre com os próprios obreiros, irmão. Na hora do culto está conversando. Ixi. E quando não está mandando mensagem, que agora o diabo do WhatsApp, né, meu irmão? No meio do culto está dizendo, e aí, está gostando da mensagem? Estou não, meu irmão. Estou doidinho para ir embora. Misericórdia. Aí diz, se eu soubesse que era aquele pregador, não tinha vindo hoje. Irmão, tu acha que isso não rola, irmão? Jesus está vendo, hein, crente? Ele conhece a senha do WhatsApp.
Então, a maioria das vezes, o obreiro precisa dar o comportamento. É uma coisa feia. Eu tive uma vez num congresso e o pastor, ele parou o culto para chamar a atenção dos obreiros que estavam na tribuna. Uma tribuna grande, tinha 4 fileiras de cadeira, os obreiros parafraseando. Essa forma, a igreja enxerga o comportamento dos obreiros, irmão. Você acha o quê? Você está sentado aqui, as pessoas estão vendo que você está no celular. Está sentado aqui, está vendo que você não está ligado no culto. Está sentado aqui, está vendo que você não glorifica no culto, que não dá aleluia no culto, que você não canta no culto, que você não lê Bíblia na hora no culto, você não faz nada no culto, você só veio com o corpo, a liturgia não está nem em você. E o pior, o comportamento é reprovado, porque alguns jovens e adolescentes começam a olhar para esse modelo e seguir esse modelo, aí que é pior, irmão. Eu falo exemplo disso. Eu gosto sempre de dar exemplo. Na nossa igreja, o nosso pastor lá, o pastor Leão Mariano, chamou a atenção lá dos obreiros, né? E uma das coisas, irmão, sabe o que os adolescentes estavam fazendo na hora do culto? Eles mandavam mensagem um para o outro, na camuflagem. Eles botavam o telefone escondidinho assim abaixo da perna, aí mandava mensagem. E eles já tinham uma programação. Por exemplo, o Ministério de Louvor acabou de cantar. Aí um saía por uma porta, o outro saía pela outra. E se encontrava, sabe onde? Na escada, perto do bebedouro. E pais, meus senhores, sabe o que eles são filhos? A maioria de pastor. Mas dá trabalho, filho de pastor, não dá, meu irmão? Dá trabalho, irmão. Aí a gente, como obreiro, vai lá. Meu irmão, você tem que estar lá dentro do culto, rapaz. O que você está fazendo aqui? Vem beber água. Tem tanta água que tu bebe, varão. Tá igual o camelo. Vamos embora para dentro da igreja. Falei, vou botar um bebedouro do teu lado lá. Aí ele sai. Aí vai mal criado. Irmão, igual aquelas crianças querendo brincar tudo. Sabe? Aí tu chega lá e tu fica do lado. Fica monitorando. É um falatório, irmão. E as irmãs que vieram para adorar o Senhor, dá lugar mesmo, irmão. Porque eu gosto das irmãs, porque as irmãs dão lugar mesmo. Não tem filtro não, né? Os varões ainda são mais tolhidos, mas as irmãs, irmão, e fala aleluia, da glória a Deus, não está nem aí. Mas assim, na verdade o que acontece? Acaba atrapalhando a adoração do outro. Então o nosso comportamento é um comportamento que é copiado. E a gente precisa estar o quê? Atento acerca disso. Então, à medida que as pessoas olham, a forma que a gente reage no culto, é à medida que eles comportam, eles pegam esse modelo e começam a reagir também. Então a gente vai observar que esses falatórios paralelos, isso pode prejudicar a intenção e desenvolvimento da liturgia. E vale lembrar que precisamos ter equilíbrio nas tomadas de decisões e que não sejamos ofensivos e muito menos grosseiros. Porque até o ato da gente repreender alguém que está falando de maneira desequilibrada, a gente precisa ter equilíbrio. E chegar de maneira educada, sem chamar a atenção, sem que a pessoa perceba, ou o público perceba. Coloca um bilhetinho na mão dele, fala, por favor, faça silêncio, está atrapalhando o culto. Educadamente, chama no cantinho, não. A gente está no meio da celebração. Não vem para cá para 2 horas, você perder o tempo das tuas 2 horas. Irmão, dedica essa hora a adorar o Senhor. Por fim, ele vai dizer, é papel fundamental dos obreiros atentar para tais critérios e estabelecer a ordem do culto. É responsabilidade dos obreiros. O pastor vai estar aqui dirigindo, o obreiro oficial do dia vai estar aqui dirigindo, e é responsabilidade nossa estar atento a tudo que está acontecendo no meio do culto, para que o culto possa desenvolver de maneira agradável. Amém ou não amém? Amém. Eu espero que vocês não ficaram fadigados, mas é necessário que a gente fale sobre isso. Eu sei que é um tema meio pesado para nós, é cansativo, exaustivo. Eu sei que a galera gosta da doutrina bíblica, né? Mas a liturgia também faz parte disso e a gente não pode deixar isso de lado. E tenha certeza, irmão, venha para cá com o coração aberto para Jesus. Olhe para Jesus e não se preocupe. Não se preocupe.
absolutamente com quem vai estar aqui em cima. Não se preocupe com isso. Se vai estar o presbítero Davi, se vai estar o Felipe, se vai estar o Gustavo, não se preocupe com isso. Se preocupe com aquele que verdadeiramente já está aqui antes de qualquer um de nós chegar, que é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso culto, irmão, ele é marcado na Assembleia de Deus por 3 movimentos: o povo que grita, o povo que dá muito glória a Deus e aleluia, e o povo que ora e Deus responde. A gente precisa voltar para essas práticas, irmão. É lamentável, às vezes, a gente está no meio de uma liturgia e quem está no ato da liturgia fala assim: dá glória a Deus. Isso deveria ser algo comum para nós de celebração. É uma reflexão que eu deixo aqui para nós. Se a gente veio realmente, irmão, para render graças ao Senhor, tira desse tempo e entrega tudo que tu tens, porque à medida que tu entrega tudo que você tem nesse lugar, Deus renova, Deus batiza, Deus cura, Deus faz proezas e maravilha no nosso meio. A gente está vivendo um período que a galera está ficando, o povo de Deus está ficando robotizado dentro da igreja. Muita filosofia, muita psicologia, desculpa os psicólogos, mas isso é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é incomparável. Prepare-se para dirigir um culto, ore ao Senhor, se consagre ao Senhor, jejue. Meu irmão, volte à vida de jejuar, oração contínua, para que Deus receba o nosso culto, irmão. Eu acho que a pior tristeza de uma igreja, ou de alguém que vai oferecer um culto para Deus, é Deus olhar para o culto e dizer: eu reprovo esse culto. Nós precisamos achar agradável os olhos do Senhor, como disse Paulo. Amém ou não amém, meus irmãos? Para encerrar, quero deixar essa conclusão aqui, ó. Servir ao Senhor com alegria. Um culto preparado e organizado se torna mais dinâmico e menos cansativo. Um detalhe que o dirigente deve ter ou estar atento é para não cansar o público, esgotando muito um momento e deixando falar em outro, ou mandando levantar e assentar diversas vezes. Para tudo isso, é preciso equilíbrio e sabedoria. Diversifique para não ser repetitivo. Também é muito importante o dirigente manter uma postura simpática e que dê segurança aos ouvintes. Seja agradável, simpático em todas as palavras, dando comandos para o público de maneira que não pareça ordem e ao mesmo tempo incentive a participação de todos. Seja criativo e faça o seu melhor para Deus. Amém? Pastor, posso orar? Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou feliz demais, meus irmãos. Eu sei que a gente teve um dia hoje de trabalho exaustivo, não teve? Aí fala assim: meu pastor, a gente trabalhou